Bom, pessoal, meu nome é Elton, eu sou analista de governança no consórcio DPZ e eu vim aqui explicar para vocês um pouco dos processos ágeis no Citmart RTSM. Aqui é a agenda do que a gente vai ver durante esse vídeo. Conceito de incidente e requisição, um exemplo na prática para vocês entenderem melhor, sugestões, e aí a gente vai ver o ciclo de vida do chamado dentro do Citmart, desde a sua criação até a finalização. Bom, incidente. O conceito de incidente é qualquer solicitação do cliente que relate uma interrupção total ou diminuição na qualidade do serviço. Ou seja, se o serviço estava funcionando perfeitamente e houve uma diminuição nessa qualidade ou uma perca total, é considerado incidente. A gente tem aqui alguns exemplos, como e-mail sem enviar mensagens, internet lenta, impressora sem imprimir. Já a requisição é quando tudo está funcionando perfeitamente, porém o usuário solicita criação ou configuração de algum serviço. A gente tem também aqui alguns exemplos, como a criação de um usuário de rede, o remanejamento de uma estação de trabalho, instalação de impressora. Analisando os cenários que acontecem rotineiramente dentro do consórcio DPZ, o que há uma maior dúvida entre os analistas é esse cenário que eu vou apresentar agora, onde o usuário informa que a sua estação de trabalho está lenta e a solução é um reparo no sistema operacional e uma varredura através do antivírus. E aí os analistas ficam em dúvida em duas situações, duas classificações, que é estação de trabalho, manutenção preventiva, e sistema operacional, manutenção corretiva. Aqui está a correta e a incorreta. Apesar de ter sido feita uma manutenção preventiva para evitar futuras falhas ou lentidão no sistema operacional, o que originou a manutenção preventiva foi a degradação do serviço relatada pelo cliente. Então, logo, a classificação mais adequada é sistema operacional manutenção corretiva, porque houve uma falha no desempenho do sistema operacional. Então, nesse cenário, o correto seria a classificação de sistema operacional manutenção corretiva. E aqui vai uma sugestão para facilitar a identificação e a separação do que seria um incidente e uma requisição, com algumas perguntas. A primeira, o usuário relata alguma insatisfação relacionada ao desempenho do serviço? Se sim, a gente faz outra pergunta. O serviço nunca havia funcionado? Se não, é um incidente. Se o serviço já estava em funcionamento e houve uma queda ou uma insatisfação no desempenho do serviço, é caracterizado incidente. Se é um serviço novo, o serviço nunca havia funcionado, logo é uma requisição, porque não há como ter uma queda no desempenho de algo que não estava funcionando. Voltando para a primeira pergunta, caso o usuário não relate alguma insatisfação, a gente não deve tomar como verdade absoluta, porque ele não tem a obrigação de ter um conhecimento técnico para nos orientar. Porém, a partir das informações nos passadas, a gente vai fazer uma primeira avaliação e ver se foi identificada alguma falha. Se sim, trata-se de um incidente. Se não, é uma requisição. Então, a gente, nesses cenários, vai procurar dentro do catálogo do cliente algum incidente ou uma requisição que se adeque ao cenário apresentado. Agora a gente vai ver no Citmart ITSM alguns pontos importantes que precisam de uma atenção maior em todo o ciclo de vida do chamado, desde a sua criação até a sua finalização. Bom, pessoal, a gente já está aqui na tela do backlog e agora eu vou acessar a opção de nova solicitação para fazer a criação de um chamado. O primeiro passo é selecionar o contrato de onde a demanda se originou
E aí, no segundo passo, tem um ponto bastante importante logo de cara para a gente se atentar, que é a origem do contato. A gente tem que prestar atenção para preencher de maneira correta. Tem muita gente colocando a origem de sistemas porque se trata de um sistema, eu acredito, né? Mas essa origem foi criada especialmente para a equipe de sistemas no contrato da SES. Então a gente não deve utilizar essa atividade, essa origem, perdão, para o nosso cenário no dia a dia. A origem do contato se refere ao canal que foi utilizado para solicitar a demanda. Então fica a ressalva para a gente não cometer mais esse erro. Então, seguindo, a gente vai colocar o nome do solicitante, vai preencher o nome do solicitante, e aí após selecionar a gente vê se a unidade foi preenchida de maneira correta, se não a gente vai lá e seleciona. No terceiro passo, é referente à classificação do chamado e às informações que o usuário nos passou. Então a gente vai se basear no entendimento que foi explicado anteriormente, vai ver qual o tipo de serviço que está sendo demandado. Seleciona estação de trabalho. E aí, após a seleção de estação de trabalho, vai ser exibido para mim todas as opções de atividades que eu tenho disponível. O que é que eu vou fazer? Aquelas perguntas para ver qual se encaixa melhor no cenário que me foi apresentado. Então, vamos selecionar aqui manutenção corretiva. E aí, depois disso, a gente vai preencher a descrição do chamado. A gente vai colocar o máximo de informação possível e o principal, de maneira organizada. Então eu criei aqui uma espécie de template para vocês se basearem um pouco e ter um pouco de noção de como seria essa organização. Então vou começar colocando aqui a descrição do chamado, o que me foi passado pelo usuário. Então eu vou relatar. Então digamos aqui um cenário fictício que o usuário informa que a sua estação de trabalho não está ligando. Então eu vou escrever aqui que a estação de trabalho não está, não liga. Testes realizados. Digamos que o usuário informe que já retirou e colocou o cabo de força. Então a gente já deixa registrado que esse tipo de teste já foi feito. Isso vai o quê? Facilitar quando for fazer o atendimento. No contato adicional, a gente vai colocar o contato que tem mais facilidade para ser acessado e o responsável pelo atendimento, aquela pessoa que vai estar disponível para receber o analista. Então eu coloco a informação do nome da pessoa que facilita quando for procurar no setor. Então eu verifico aqui embaixo se tem alguma informação necessária, como o equipamento, se o equipamento é pessoal, se sim, a etiqueta CESU, que é muito importante, e se o equipamento está funcionando. Depois de preencher tudo isso, eu vou me certificar se o grupo executor que está selecionado é o que de fato eu vou enviar. Isso é muito importante porque se você enviar para o grupo errado, pode acontecer de você não conseguir visualizar o chamado para fazer a captura. Então, muita atenção nesse ponto. Depois de preencher tudo isso, eu vou gravar. Bom, pessoal, depois que eu gravar a solicitação, eu vou copiar o número de chamado para que eu possa pesquisar e realizar a captura. Capturado o chamado, agora a gente pode fazer algumas ações que acontecem no dia a dia. Mas antes disso, eu queria fazer uma sugestão para que vocês consultem as ocorrências antes de fazer qualquer ação, porque pode ter alguma informação que lhe ajude
antes de qualquer coisa que a gente vai fazer aqui. Seguindo com as sugestões, a primeira dela é a suspensão do chamado. Por algum motivo, o analista não pode realizar o atendimento por conta de um impedimento do usuário. O usuário não vai estar no local, a escola vai estar fechada, alguma situação nesse cenário, a gente pode fazer a suspensão. E na suspensão é importante que você selecione a justificativa correta. Então a gente procura aqui em disponibilidade do cliente. E sempre que possível, adicione alguma informação aqui no campo. Informação nunca é demais, tá, pessoal? Então aqui eu coloquei a informação, suspendi o chamado. Para reativar, vou vir aqui, reativar a solicitação. E aí, se eu quiser adicionar uma ocorrência adicional porque eu não consegui fazer o atendimento, o porquê eu preciso fazer a delegação do chamado para outra equipe, então eu vou vir aqui, selecionar a categoria, por exemplo, chamado incompleto. Está aqui um tempo fictício. Falta informação crucial para o atendimento. E aí a gente copia a mesma informação no campo ocorrência. Se tiver alguma informação de contato, para facilitar, pode adicionar. E é importante deixar esse campo selecionado, porque o usuário pode receber e entrar em contato com a central. A origem. Tá outros aqui. E aí é importante eu estar gravando e avançando o fluxo. E se eu quiser visualizar apenas alguma informação sobre o chamado, eu não preciso executar, porque isso vai estar gerando um registro de ocorrência e acaba poluindo a tela de ocorrências. Até para você que quiser visualizar alguma informação relevante, vai ficar complicado. Então, se eu quiser visualizar essa ocorrência que eu acabei de adicionar, eu venho apenas no campo visualizar. Vou lá em ocorrências. E aí lá no final a ocorrência foi adicionada, tá vendo? Encaminhamento do chamado. Eu vou ter que executar a solicitação. Esperar carregar. Vou lá no terceiro passo. E aqui no direcionar para o grupo, eu vou procurar e me atentar para que o envio não seja feito para o grupo incorreto. Veja que tem muitos grupos com a nomenclatura com alguns detalhes apenas diferentes. Então é importante você ter atenção para que o encaminhamento não seja feito para o grupo errado, tá? Selecionei o grupo, gravei, avancei e avancei, o chamado será encaminhado. Bom, sobre o andamento do chamado, esses são os 3 principais tópicos que você deve se atentar. No encerramento do chamado, a gente vai acessar o Sitmart para encerrar o chamado após a execução do serviço ter sido realizada. Então eu fui lá, executei o serviço foi executado conforme a solicitação do cliente.
seja um incidente que foi restabelecido, uma solicitação que foi realizada, eu vou acessar o Citmart ETSM para encerrar essa demanda através do quarto passo. Então, aqui no quarto passo, eu vou vir, primeiro campo de atenção, situação. Se eu resolvi o chamado, obviamente eu vou selecionar a opção resolvida. Causa, você vai procurar qual foi a causa que ocorreu no chamado. Da gente foi estação de trabalho, lembra? Manutenção corretiva. Então, na categoria eu vou vir aqui e escolher hardware. No detalhamento da causa, eu vou especificar o meu diagnóstico sobre a solicitação. Qual foi o entendimento que eu cheguei que causou aquilo? Por exemplo, nesse chamado, a estação de trabalho não estava ligando. Então, depois da minha avaliação, eu cheguei ao entendimento de que a estação de trabalho necessitava apenas no gabinete. E a solução resposta foi a atividade que eu executei. Limpeza realizada e estação de trabalho funcionando perfeitamente. Então é importante você colocar o máximo de informação possível, seja no detalhamento da causa, ou seja na solução-resposta. Isso serve principalmente para respaldar o trabalho de vocês, pessoal. Então isso é muito importante. E após o preenchimento adequado dos dois campos citados, eu vou vir gravar o fluxo para a solicitação ser encerrada. Eu só vou ter certeza que o chamado foi encerrado quando ele não tiver mais disponível no backlog.